Você já se perguntou se tudo o que te ensinaram sobre dízimo é uma mentira? Você já sentiu aquela dor no peito, aquela angústia profunda ao colocar seu envelope no gasofilácio enquanto seu filho precisava de remédios? Enquanto sua conta de luz estava atrasada? Seu coração disparou, suas mãos tremeram, mas você obedeceu, porque te disseram que era a vontade de Deus, que se você não desse o dízimo, estaria roubando do próprio Criador. E se eu te dissesse que você foi enganado todos esses anos? Que a verdade sobre o dízimo foi distorcida para te manter em um sistema de controle espiritual? Que o pastor David Yong Cho, fundador da maior igreja evangélica do mundo, chegou a uma conclusão que abalaria os alicerces da sua fé? Deus me comissionou a trazer esta mensagem para você hoje. Uma revelação que vai, libertar milhares de pessoas da grossa opressão financeira disfarçada de obediência espiritual. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente sua relação com Deus e com seu dinheiro. Preste atenção, porque esta mensagem não vai ser repetida nas igrejas. Antes de revelar o que David Yong Cho descobriu sobre o dízimo, preciso te fazer uma pergunta. Por que você dá o dízimo? É por amor genuíno a Deus e sua obra? Ou é por medo? Medo de ser amaldiçoado, medo de não receber bênçãos, medo de estar desobedecendo? Seja honesto consigo mesmo por um momento. Lembro-me de Maria, uma viúva da nossa congregação. 72 anos, aposentadoria mínima. Ela vivia em um quarto alugado, comia o básico, mas Sade nunca deixou de entregar seu dízimo. Enquanto isso, seu pastor dirigia um desgosto carro de luxo. Viajava para conferências internacionais, vestia ternos italianos e dizia que tudo era bênção de Deus por sua fidelidade nos dízimos. Algo está muito errado nesse quadro, e não é a fé de Maria. Você sabia que a palavra dízimo aparece apenas 8 vezes no Novo Testamento? E em nenhuma delas Jesus ordena que seus seguidores paguem dízimos? Em nenhuma! Isso não te faz questionar por que tantas igrejas colocam o dízimo como mandamento inegociável? David Yong Cho, após décadas liderando a maior congregação do mundo na Coreia do Sul, chegou a uma surpreendente conclusão que poucos pastores têm coragem de admitir. E é sobre isso que precisamos conversar hoje. Quando falamos do dízimo, precisamos voltar ao início. A primeira menção na Bíblia está em Gênesis 14, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque após uma batalha. Foi um ato calmo, voluntário, um presente único, não uma obrigação contínua. Não havia templo, não havia instituição, não havia ameaça de maldição. Era simplesmente gratidão. Depois, vemos o dízimo aparecer na lei mosaica, especificamente para sustentar os levitas, que não tinham herança de terra entre as tribos de Israel. O dízimo estava intrinsecamente conectado ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Era alimento, era produto da terra, era gado. Nunca foi dinheiro, nunca. E aqui está o ponto crucial que mudou a compreensão de David Yong Cho. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei, toda ela. O véu do templo se rasgou, o sistema sacrificial acabou. A mediação exclusiva dos sacerdotes terminou. Nós nos tornamos o templo vivo do Espírito Santo. Então, por que continuamos praticando uma parte específica da lei, como se Cristo não tivesse vindo, como se ainda estivéssemos sobre o antigo pacto? Malaquias 3,10 é sempre citado para justificar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor. Este texto se tornou a arma preferida para extrair dinheiro dos fiéis.
Mas poucos mencionam que Malaquias estava falando especificamente com os sacerdotes corruptos de Israel, não com você, um crente do novo pacto no século 21. David Yonggi Cho eventualmente percebeu uma verdade devastadora. Transformar o dízimo em obrigação no Novo Testamento é negar a suficiência da obra de Cristo. É reintroduzir um sistema de obrigação onde deveria haver liberdade. É transformar a graça em lei. É, em última análise, um insulto ao sacrifício completo de Jesus. Você consegue sentir o peso disso? Consegue perceber como fomos condicionados a aceitar algo que contradiz a essência do Evangelho? Vamos analisar o que Paulo, o apóstolo que mais escreveu sobre a vida cristã, disse sobre doações e ofertas. Em 2 Coríntios 9:7, ele declara: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Perceba, segundo propôs em seu coração, não segundo uma porcentagem pré-determinada. Não com tristeza ou por necessidade, não por medo de maldição ou esperando uma bênção proporcional. Deus ama quem dá com alegria. O motivo importa mais que o valor. Por que então ignoramos esta instrução clara e voltamos a Malaquias para definir nossas práticas de doação? A resposta é simples e perturbadora: controle e dinheiro. A verdade que David Yonggi Cho eventualmente abraçou é que o dízimo obrigatório se tornou uma sangrenta ferramenta de manipulação nas mãos de líderes religiosos. Uma forma garantida de receita institucional que raramente questiona para onde vai o dinheiro ou como é usado. Lembro de Jorge, um homem que conheci em uma conferência. Pastor por 30 anos, ele me confessou em lágrimas que nunca tinha coragem de ensinar o que realmente acreditava sobre o dízimo. Se eu disser a verdade, ele sussurrou, a igreja quebra financeiramente em 3 meses. E então, o que seria de mim, de minha família? Essa é a realidade dolorosa que poucos querem encarar. O sistema financeiro de muitas igrejas depende da perpetuação de um entendimento distorcido das Escrituras. De um lado, fiéis sinceros doando por obediência. Do outro, uma estrutura que depende dessa obediência para sobreviver. Não me entenda mal. Não estou dizendo que é errado sustentar ministérios. Não estou dizendo que é pecado contribuir financeiramente para a obra de Deus. O que estou dizendo, o que David Yonggi Cho descobriu, é que transformar isso em uma lei, ameaçar com maldições, prometer prosperidade proporcional, é desvirtuar completamente o Evangelho da graça. Jesus criticou severamente os fariseus por sua preocupação com o dízimo, enquanto negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23:23. Ele não aboliu o dízimo explicitamente, mas mostrou que ele estava longe de ser a prioridade espiritual que muitos fazem dele ser hoje. A obsessão moderna com o dízimo é particularmente perigosa porque cria uma métrica falsa de espiritualidade. Pessoas que dão 10% acreditam estar em dia com Deus. Não importa como tratam os outros ou vivem suas vidas. Enquanto isso, aqueles que não podem dar essa porcentagem vivem sob constante culpa e vergonha. David Yonggi Cho, depois de construir um império religioso, teve uma surpresa, epifania. O Novo Testamento enfatiza hopeful, generosidade radical, não porcentagens obrigatórias. Ele viu a igreja primitiva em Atos compartilhando tudo o que tinham, conforme a necessidade de cada um. Viu os cristãos macedônios dando além de suas posses, por amor, não por obrigação.
A verdade é que a fixação no dízimo muitas vezes mascara a verdadeira idolatria, o dinheiro, tanto por parte de quem exige como por parte de quem dá esperando o retorno. Você já notou como os sermões sobre dízimo frequentemente apresentam Deus como um investidor cósmico? Dê 10% e receba 30% de volta? Como se o Criador do universo fosse um gerente de banco espiritual, oferecendo juros compostos. Isso não é fé, é transação, é tentar subornar Deus. Talvez a verdade mais dura seja esta. Tratar o dízimo como obrigatório no novo pacto é, de certa forma, um pecado contra a revelação completa de Deus em Cristo. É escolher viver sob parte da lei quando fomos chamados à liberdade. É como um prisioneiro perdoado que insiste em voltar para sua cela algumas horas por dia porque é o único ambiente que conhece. O apóstolo Paulo foi claro em Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então por que continuamos pregando Malaquias 3:9, ameaçando maldições para quem não dizima? Isso é contraditório ao coração do Evangelho. Sei o que você pode estar pensando agora, mas meu pastor diz que o dízimo é eterno, que existia antes da lei e continua após ela. Este é um sério argumento comum, mas falacioso. Sim, Abraão deu o dízimo antes da lei, mas foi um evento único, voluntário, não um mandamento contínuo. E mais importante, nós não estamos sobre o pacto abraâmico, estamos sobre o novo pacto em Cristo. Outra objeção comum: mas como a igreja vai sobreviver sem o dízimo? A resposta é simples. Da mesma forma que a igreja primitiva sobreviveu por séculos antes que o dízimo fosse institucionalizado, através da generosidade genuína dos crentes. Quando as pessoas são tocadas pelo evangelho da graça, elas naturalmente se tornam generosas, não por obrigação, mas por gratidão. David Yong Cho, em seus últimos anos, começou a ensinar que o Novo Testamento estabelece um padrão de doação baseado em 3 princípios: liberdade, generosidade e alegria. Não porcentagens, não obrigações, não ameaças. Imagine uma igreja onde ninguém dá por medo, onde não há manipulação emocional durante o ofertório, onde os membros contribuem porque realmente acreditam na missão, onde a transparência financeira é absoluta, onde os necessitados são atendidos antes das estruturas. Essa seria uma igreja revolucionária. Essa seria uma igreja novo-testamentária. A verdade é que muitos líderes sabem disso. Eles estudaram as Escrituras, eles conhecem a teologia do Novo Pacto, mas continuam ensinando o dízimo como obrigatório porque é conveniente, porque funciona, porque garante um fluxo de caixa previsível. Pense por um momento no impacto dessa distorção na vida dos sádios vulneráveis. Imagine uma mãe solteira escolhendo entre comprar material escolar para seus filhos ou pagar o dízimo porque teme que Deus a castigue. Imagine um idoso com medicamentos caros dividindo sua desgostada pequena aposentadoria com uma instituição que pode ter milhões em propriedades. Isso reflete o sádico coração de Jesus. Isso honra aquele que veio para que tenhamos vida em abundância. Uma revelação que David Yong Cho teve nos seus últimos anos de ministério foi que o roposo, verdadeiro dízimo do Novo Testamento é dar 100% de nossas vidas a Deus, não apenas 10% do nosso dinheiro. É reconhecer que tudo pertence a Ele e gerenciar fielmente o que Ele confia a nós. É usar nossos recursos, todos eles, para amar a Deus e ao próximo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, disse Jesus. No contexto do novo pacto, tudo é de Deus, não apenas 1/10. Seu tempo, seus talentos, seus relacionamentos, seus recursos.
A visão de compartimentalizar 10% para Deus e manter 90% para si mesmo é uma distorção completa do senhorio de Cristo. Um dos momentos mais poderosos no ministério de Jesus foi quando ele observou a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo o que tinha, 2 pequenas moedas. Jesus não elogiou a porcentagem. Ele elogiou o sacrifício, o coração. A viúva não estava cumprindo uma lei, ela estava expressando amor. Zaqueu, após encontrar Jesus, declarou espontaneamente que daria metade dos seus bens aos pobres e restituiria 4 vezes mais a quem tivesse defraudado. Jesus não disse, não, Zaqueu, 10% é suficiente. Ele celebrou essa generosidade radical nascida de um coração transformado. O que estou tentando te mostrar é que fomos chamados para algo muito maior do que uma regra de 10%. Fomos chamados para uma vida de generosidade transformadora que flui naturalmente de corações tocados pela graça. David Yong Cho, depois de décadas pregando o dízimo tradicional, começou a mudar sua ênfase para a generosidade guiada pelo Espírito. Ele percebeu que, quando os crentes são verdadeiramente cheios do Espírito Santo, eles, confidente, não precisam de regras sobre quanto dar. O Espírito os guia a dar generosamente, estrategicamente, alegremente. Vamos ser honestos. A fixação no dízimo frequentemente desvia nossa atenção da verdadeira idolatria em nossas vidas. O amor ao dinheiro. Tanto líderes quanto seguidores podem usar o sistema de dízimos para evitar o verdadeiro desafio do Evangelho: renunciar completamente ao materialismo e seguir Cristo de todo o coração. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre quase qualquer outro assunto. Não para estabelecer regras de porcentagem, mas para expor como nossas atitudes em relação às posses revelam o verdadeiro estado do nosso coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A verdade libertadora que David Yong Cho finalmente abraçou é que o Novo Testamento não nos chama para dar 1/10. Ele nos chama para uma vida inteira de generosidade sacrificial, motivada pelo amor, não pelo medo ou obrigação. Você consegue perceber a séria diferença profunda entre essas 2 abordagens? Uma é baseada em regras, a outra em relacionamento. Uma é calculada, a outra é guiada pelo coração. Uma olha para o mínimo requerido, a outra pergunta: quanto posso dar? O apóstolo Paulo nunca, em nenhuma de suas cartas, instruiu as igrejas gentias a dizimar. Nunca! Isso seria o momento perfeito para estabelecer essa prática se ela fosse parte essencial da fé cristã. Em vez disso, ele enfatizou contribuições voluntárias, generosas, alegres, conforme a capacidade de cada um. A igreja primitiva compartilhou seus recursos radicalmente. Não por causa de uma lei de porcentagem, mas porque estavam cheios do Espírito Santo e eram um em coração e mente. Essa confidente generosidade orgânica é muito mais poderosa que qualquer sistema de dízimo obrigatório. Quando entendemos isso, algo revolucionário acontece. Damos mais, não menos. Damos com alegria, não por obrigação. Damos estrategicamente, não mecanicamente. E vemos nossos recursos como ferramentas para o reino, não como posses a serem protegidas. Vamos falar sobre o famoso teste em Malaquias 3:10. Provai-me nisto, diz o Senhor. Este é talvez o texto mais mal utilizado sobre dízimos. Primeiro, era dirigido especificamente a Israel, sobre a lei, não à igreja. Segundo, transforma nossa relação com Deus em uma transação. Você dá X e recebe Y em troca. Compare isso com o ensino de Jesus. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Note que Jesus não especifica uma porcentagem.
E a motivação não é ganho pessoal, mas generosidade genuína. O retorno é uma consequência, não o objetivo. Muitos dizimistas fiéis vivem em de confusão, porque seguem obedientemente a fórmula, mas não veem as janelas do céu se abrindo financeiramente. Eles, se perguntam o que estão fazendo de errado. A verdade é que transformamos uma promessa contextual específica para Israel em uma espécie de contrato universal de prosperidade. David Yong Cho, após refletir sobre sua própria pregação ao longo dos anos, melancolicamente reconheceu com humildade que havia perpetuado uma compreensão legalista que não capturava o coração do novo pacto. Essa é uma admissão que poucos líderes têm coragem de fazer. A verdade é que o verdadeiro pecado não é deixar de dar 10% do seu salário para uma instituição religiosa. O verdadeiro pecado é distorcer o evangelho da graça, reintroduzir um jugo de escravidão e usar o nome de Deus para controlar e manipular seu povo. Quando Paulo enfrentou aqueles que tentavam reimpor partes da lei aos cristãos gentios, sua linguagem foi contundente. Ó Gálatas insensatos, quem os fascinou? Depois de começar com o Espírito, vocês agora estão tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3, 1-3. Essa é precisamente a situação com o dízimo legalista hoje. Começamos com a graça salvadora de Cristo, mas então tentamos manter nosso relacionamento com Deus através de obediência a uma lei do Antigo Testamento. Imagine por um momento como seria se a igreja contemporânea aplicasse a mesma lógica do dízimo a outras partes da lei mosaica. Exigiríamos sacrifícios de animais? Observaríamos todas as leis dietéticas? Praticaríamos a circuncisão como requisito? É claro que não. Reconhecemos que Cristo cumpriu a lei. Exceto, aparentemente, quando se trata de dízimos. David Yong Cho chegou a uma surpreendente conclusão radical nos seus últimos anos. O dízimo como porcentagem obrigatória é incompatível com o evangelho da graça. É um retorno parcial à lei quando fomos chamados à liberdade. É manter um pé no antigo pacto quando deveríamos estar firmemente plantados no novo. Então, o que significa isso para você que está me ouvindo agora? Significa libertação. Libertação do medo, da manipulação, da matemática espiritual que reduz sua relação com Deus a uma transação. Significa que você é livre para dar, generosamente, alegremente, estrategicamente, conforme o Espírito Santo te guiar. Pode ser 5%, pode ser 15%, pode ser 50% em certos momentos. A questão não é a porcentagem, mas o coração. Significa que você pode avaliar criticamente para onde vai seu dinheiro. É usado para realmente edificar o reino de Deus? Atende aos necessitados? Ou financia desgastosos estilos de vida luxuosos e impérios denominacionais? Você não precisa temer maldições por não dizimar. Em Cristo não há condenação, Romanos 8:1. Você não está sob a lei, mas sob a graça. Isso também significa responsabilidade. No novo pacto, somos chamados a um padrão maior, não menor. Somos chamados a avaliar todos os nossos recursos, 100%, não apenas 10%, à luz do senhorio de Cristo. Como posso usar meu tempo, talentos e tesouro para glorificar a Deus e amar ao próximo? Se você tem vivido sob o peso da obrigação do dízimo, sentindo-se constantemente culpado ou insuficiente, ouça estas palavras: Cristo já pagou tudo. Sua aceitação diante de Deus não depende do seu envelope de dízimo. Sua posição como filho amado está segura. É hora de trocar a mentalidade de dízimo pela confidente mentalidade de mordomia. Tudo o que você tem pertence a Deus. Você é apenas um administrador temporário. A questão não é quanto devo dar a Deus, mas
quanto do dinheiro de Deus devo guardar para mim mesmo? David Yonggi Cho, depois de liderar a maior congregação do mundo, chegou a esta excitante conclusão revolucionária. A verdadeira generosidade cristã flui do coração, não do cálculo. É uma expressão de amor, não uma apólice de seguro espiritual. O que estou compartilhando com você hoje vai séculos de tradição eclesiástica. Vai contra os interesses financeiros de muitas instituições religiosas. Vai exigir que você estude as Escrituras por si mesmo, com mente e coração abertos. Mas a confidente sempre liberta, sempre. Lembro-me de Carlos, um membro da igreja por 40 anos, dizimista fiel toda a sua vida. Quando ele finalmente entendeu a verdade sobre o dízimo no novo pacto, ele chorou por horas. Não porque se arrependesse de sua generosidade passada, mas porque finalmente compreendeu a liberdade para a qual Cristo o tinha libertado. Eu dei por medo todos esses anos, ele me disse. Agora quero dar por amor. E é isso que o coração de Deus sempre desejou. Não servos temerosos cumprindo regras, mas filhos e filhas respondendo em gratidão ao seu incrível amor. Se você é pastor ou líder ouvindo esta mensagem, eu te imploro, tenha coragem. Estude as Escrituras sem os filtros da tradição ou interesse institucional. Pergunte-se honestamente se o que você tem ensinado sobre o dízimo reflete verdadeiramente o coração do novo pacto. Você pode temer que sua igreja entre em colapso financeiro sem o dízimo obrigatório. Mas talvez, apenas talvez, quando o seu povo entender a graça e a liberdade em Cristo, eles darão mais generosamente do que nunca. Motivados não pelo medo de maldição, mas pelo poder transformador do amor. A história da igreja primitiva em Atos nos mostra isso. Sem leis de dízimo, eles davam tão generosamente que não havia necessitados entre eles. Isso é o que acontece quando o Evangelho verdadeiramente transforma corações. Precisamos recuperar essa visão. Uma visão de generosidade radical, motivada pela graça, não pela lei. Uma visão que vê cada centavo como pertencente a Deus, não apenas 10%. David Yonggi Cho, em sua sabedoria madura, finalmente reconheceu que havia algo muito mais profundo que um sistema de dízimos. Havia o chamado para uma vida inteira entregue completamente nas mãos de Deus. Recursos, tempo, talentos, tudo. A verdade pode ser desconfortável, mas é sempre libertadora. E a verdade sobre o dízimo no novo pacto é esta: Cristo cumpriu a lei. Ele nos libertou para uma nova forma de viver e dar que transcende porcentagens e cálculos. Você não é menos espiritual se não seguir uma regra de 10%. Você não está roubando de Deus se distribuir seus recursos de maneiras que a instituição religiosa não controla diretamente. Na verdade, você pode estar mais alinhado com o coração de Deus quando dá generosamente aos pobres, quando ajuda um vizinho necessitado, quando financia missões, quando usa seus recursos para demonstrar o amor de Cristo de formas que não aparecem nos relatórios financeiros da sua igreja. O que eu estou pedindo é um retorno à simplicidade do Evangelho. A liberdade para a qual Cristo nos libertou. A alegria de dar sem coerção, manipulação ou medo. Se esta mensagem gentil tocou seu coração, se você sentiu um peso sendo removido dos seus ombros, se você vislumbrou uma nova forma de entender sua mordomia financeira, então o Espírito Santo está trabalhando em você. Não tenha medo de buscar a verdade, mesmo quando ela contradiz tradições estabelecidas.
Não tenha medo de questionar práticas que parecem inconsistentes com o caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. A maior revelação que David Yong Cho compartilhou sobre este assunto foi simples, mas profunda. No Novo Pacto, Deus não quer apenas nosso dinheiro, Ele quer nosso coração. E quando Ele tem nosso coração, Ele tem tudo o que somos e temos. Esta é a verdade libertadora que muitos têm medo de pregar. Esta é a verdade que as instituições religiosas frequentemente suprimem. Esta é a verdade que vai sacudir os fundamentos do seu entendimento sobre dar e receber. Você está pronto para abraçar a liberdade para a qual Cristo o libertou? Você está pronto para dar não por porcentagem, mas por princípio? Não por medo, mas por fé? Este é o chamado que Deus tem para seu povo hoje, um retorno à pureza do Evangelho da Graça, um abandono dos sistemas humanos que complicaram a beleza simples do novo pacto. Lembre-se, você não está sob a lei, mas sob a graça. Suas contribuições financeiras fluem dessa realidade, não a determinam. A verdade sobre o dízimo pode ser difícil de aceitar no início. Décadas de ensino contrário criaram profundas raízes em nossa compreensão. Mas quando você finalmente abraça a liberdade que Cristo conquistou para você nesta área, uma alegria inexplicável toma conta do seu coração. A alegria de dar sem o peso da obrigação. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vamos explorar como reestruturar completamente sua vida financeira à luz desta rufosa revelação libertadora sobre o dízimo. Clique no card e descubra como você pode honrar a Deus com seus recursos de maneiras que vão muito além de uma simples porcentagem. Esta pode ser a mensagem mais importante que você vai ouvir este ano. Não deixe para depois. Sua liberdade financeira e espiritual começa agora!